Ele fica no 316, parágrafo 1º. A pena é menor, a pena é de 3 a 8 anos, tá? Agora, se ele recolheu o dinheiro e embolsou o dinheiro, ou então se apropriou do dinheiro para si ou para outrem, daí ele vai responder pelo 316, parágrafo 2º, que é uma pena maior. A pena é de 2 a 12 anos, tá certo? Além de multa, pena de 2 a 12 anos, tá? Então, excesso de exação. Em resumo, funcionário público exige indevidamente um tributo ou contribuição social, tá certo? Ou funcionário público cobra de forma vexatória ou gravosa um tributo ou contribuição social que eram devidos, tá certo? Ainda que ele não receba, o dinheiro cai no 316, ele responde pelo crime do 316, parágrafo 1º. Se ele receber o dinheiro e entregar para a administração pública, continua no 316, parágrafo 1º. Agora, se ele receber o dinheiro e embolsar ou entregar para uma outra pessoa, ele vai responder pelo 316, parágrafo 2º, cuja pena é maior, a pena é de 2 a 12 anos e multa. Vamos abordar agora o delito de corrupção passiva, previsto no artigo 317 do Código Penal. Corrupção passiva é quando o funcionário se vende para praticar uma ação ou uma omissão. Em suma, se vende para praticar um ato. Então, é quando o funcionário solicita uma vantagem, recebe uma vantagem ou aceita promessa de vantagem para si ou para outrem em razão da função, tá? Ainda que antes de assumir a função ou mesmo estando fora da função, isto é, ainda que ele esteja fora da função, está de férias, está de suspenso, se ele solicitar uma vantagem, aceitar promessa ou receber vantagem indevida, ele comete esse crime. Ou mesmo antes de assumir a função, por exemplo, ele já passou no concurso, foi nomeado, antes de tomar posse, antes de entrar em exercício, ele já comete esse delito, tá certo? Então, é quando o funcionário se vende em troca de uma vantagem indevida. Essa é a corrupção ativa, tá certo? Vejam só, então, por exemplo, o oficial de justiça, ele recebe dinheiro ou aceitou uma promessa de vantagem em troca de violar seus deveres, em troca de ficar segurando o mandado de citação, tá? Ou ele solicitou um dinheiro para segurar um pouco mais o mandado de citação. Ele praticaria esse crime de corrupção passiva. Agora, ainda que ele venha a cumprir o seu dever, quer dizer, ele solicitou uma vantagem, recebeu vantagem ou aceitou a promessa de uma vantagem indevida, mas depois ele mudou de ideia e cumpriu o seu dever, mesmo assim o crime está caracterizado. Mesmo assim o crime está caracterizado. Mesmo ele tendo cumprido o seu dever, o crime está caracterizado. Tá certo? Solicitou vantagem indevida, recebeu vantagem indevida ou aceitou promessa de vantagem indevida em razão da função, já pratica esse delito, ainda que mude de ideia e cumpra depois o seu dever. Agora, se além de ter se corrompido, solicitada a vantagem, aceito promessa e recebida a vantagem indevida, ele efetivamente violar os seus deveres, isto é, ele retardou o ato, atrasou o ato, ou ele deixou de praticar o ato, ou ele praticou o ato de forma ilegal, tá certo? Por exemplo, ele realizou uma citação nula, propositadamente uma citação nula. Quer dizer, se ele violou os seus deveres, daí a pena aumenta de 1/3. Ele vai responder pelo artigo 317, parágrafo 1º. Aí a pena aumenta de 1/3, tá? Porque na corrupção passiva simples, que é quando ele não viola os seus deveres, a pena é de 2 a 12 anos de reclusão e multa. Agora, se ele efetivamente violou os seus deveres, isto é, ele retardou o ato, deixou de praticar o ato ou praticou ilegalmente, a pena ainda tem um aumento de 1/3, que é o 317, parágrafo 1º. Agora, o artigo 317, parágrafo 2º, prevê o crime de corrupção passiva privilegiada. Aí a pena é bem branda, é uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa, uma pena bem leve, né? O que vem a ser essa corrupção passiva privilegiada? É quando o funcionário ele não se vendeu por alguma vantagem, por dinheiro, ele não se vendeu. Mas o que ele fez? O funcionário público, ele violou os seus deveres, cedendo a pedido ou a influência de outrem. Ele não recebeu vantagem, nem pediu vantagem, mas ele cedeu a pedido ou a influência de outrem. Por exemplo, o oficial de justiça retardou a citação, ficou atrasando o mandado de citação, porque ele ficou sabendo que o réu era amigo do presidente do Tribunal de Justiça. Como ele ficou sabendo que o réu era amigo do presidente do Tribunal de Justiça, ele retardou a citação. Ou então, ele atendeu um pedido do governador,
Imaginemos, o réu atendeu um pedido do governador para atrasar o mandado de citação. Então, no caso, o oficial de justiça atendeu um pedido do governador para atrasar o mandado de citação. Então, essa é a corrupção passiva privilegiada, quando o funcionário público, ele viola os seus deveres, isto é, ele retarda um ato, deixa de praticar um ato ou pratica o ato ilegalmente, cedendo a pedido, alguém pediu para ele, um terceiro influente pediu, ou cedendo a uma influência. Ainda que o governador não tenha pedido, mas ele ficou sabendo que era amigo do governador, então, por conta própria, ele resolveu atrasar o ato. Essa é a corrupção passiva privilegiada. Um outro crime é o crime do artigo 318, que é o crime de facilitação de contrabando ou descaminho. Artigo 318. É quando o funcionário público ele viola os seus deveres para facilitar a prática de contrabando ou descaminho. Né? A pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa. O funcionário público ele violou seus deveres para facilitar a prática de contrabando ou descaminho. Qual a diferença entre o contrabando e o descaminho? Bom, contrabando e o descaminho, ambos compreendem o seguinte: abrange a entrada ou a saída de uma mercadoria fora do Brasil. Seria a importação ou a exportação de uma mercadoria. Tá? Quando se importa uma mercadoria para cá ou quando se exporta uma mercadoria, isto é, quando manda a mercadoria para outro país. Importar a mercadoria quando a mercadoria vem de um outro país para o Brasil. O Brasil importou, a mercadoria veio de outro país. Exportar é quando a mercadoria sai do Brasil para ir para outro país. Então, o contrabando e o descaminho abrange esse tipo de transação, de importação ou exportação de mercadoria. A diferença é, no contrabando, a mercadoria é proibida. É a importação ou exportação de uma mercadoria proibida. Isso seria o contrabando, uma mercadoria que não poderia entrar aqui no Brasil, uma mercadoria proibida. Já o descaminho é uma mercadoria permitida, a mercadoria é lícita, só que entrou aqui sem pagar os impostos. O descaminho seria uma espécie de sonegação de imposto, de importação e de exportação. Então, por exemplo, o sujeito importa um carro ou exporta um carro sem pagar os devidos impostos de importação e exportação. Isso seria um descaminho. Tá? Já o contrabando, a mercadoria, ela já é uma mercadoria proibida, uma mercadoria que não poderia entrar aqui no Brasil. Tá certo? Outro crime é o crime de prevaricação. Esse crime é importante, hein? Artigo 319, que é quando o funcionário público ele viola os seus deveres para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Tá? Então, o funcionário público ele retarda um ato, ele deixa de praticar um ato, ou ele pratica um ato ilegalmente para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então, vejam só, o oficial de justiça, ele retarda a citação porque o réu é seu amigo de infância. Então, ele pratica o crime de prevaricação. Ele retardou um ato para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, tá certo? Agora, cuidado, é diferente da corrupção passiva privilegiada, que na prevaricação, o funcionário, ele viola seu dever para satisfazer um interesse ou sentimento pessoal, dele mesmo. Então, ele retardou a citação do seu amigo de infância. Isso é prevaricação. Já na corrupção passiva privilegiada, ele viola seu dever para atender a pedido ou influência de um terceiro. O interesse é de um terceiro, o interesse ou sentimento é de um terceiro. Isto é, ele quis bajular um terceiro. Então, ele retarda a citação do amigo do governador. Isso é corrupção passiva privilegiada. Agora, se ele retarda a citação do seu amigo, isso é prevaricação. Vale lembrar que na prevaricação, o funcionário público ele não recebe nenhuma vantagem, tá? Ele não solicita, não recebe, nem aceita promessa de vantagem, tá? Porque se houver alguma vantagem, daí o crime já vai ser de corrupção passiva. Um outro delito previsto no artigo 320 é o delito de condescendência criminosa. O que é esse crime de condescendência criminosa? É quando o funcionário público superior, por indulgência, isto é, por piedade, por dó, por compaixão, o funcionário público superior, por indulgência, ele deixa de responsabilizar o funcionário subalterno que praticou alguma infração no exercício do cargo. Então, o funcionário público subalterno, ele está violando os seus deveres, o superior tem
a obrigação de tomar as providências, de instaurar o processo administrativo, de aplicar as penalidades administrativas, não é isso? Então, mas ele tem dó desse subalterno, porque o subalterno tem família, então ele deixa de tomar as providências. Então ele comete esse crime de condescendência criminosa, que é quando o funcionário público superior deixa de responsabilizar o subalterno pelas infrações que o subalterno cometeu, tá certo? Se o superior não tem competência para instaurar o processo administrativo contra o subalterno, imaginemos, competente é uma outra autoridade, o superior, mesmo assim ele pode cometer o crime de condescendência criminosa quando ele não levar o fato ao conhecimento da autoridade que tinha competência para instaurar o processo administrativo. Então vamos ler o artigo 320, que é deixar o funcionário público por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo, ou quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Tá? A pena é branda, detenção de 15 a 1 mês ou multa. Então, vale lembrar então que esse crime é praticado pelo funcionário público superior que deixa de instaurar o processo administrativo contra o subalterno, ou então se ele não tinha competência para instaurar o processo administrativo, ele pratica o crime quando ele deixa de levar o fato ao superior, à autoridade que tinha competência para instaurar o processo administrativo contra o subalterno. Tá certo? Em suma, condescendência criminosa é o crime praticado pelo funcionário público superior que deixa de tomar as providências contra o subalterno que praticou aí infrações no exercício do seu cargo. Um outro delito é o crime de advocacia administrativa, que é um crime previsto no artigo 321, que é quando o funcionário público ele patrocina, isto é, ele promove, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário público, não é isso? Então, o funcionário público, imaginemos, o escrivão administrativamente começa a fazer petições, começa a fazer a defesa de alguém, então, valendo-se ali das facilidades que o cargo lhe proporciona. Essa é a advocacia administrativa. Quando o funcionário público, ele se vale das suas atividades, né, para defender, para patrocinar o interesse particular de alguém. Tá certo? Ainda que o interesse seja legítimo, que a pessoa que ele está patrocinando tenha realmente razão, o funcionário público comete o crime de advocacia administrativa, tá certo? Agora, se o interesse que ele está patrocinando for um interesse ilegítimo, daí a pena aumenta, a pena é de 3 meses a 1 ano e multa. Então, se o interesse que ele estava patrocinando, ele estava ajudando uma pessoa administrativamente, estava lá fazendo petições, fazendo defesas, recursos, né, orientando, nesse caso, ele vai, se o interesse for legítimo, a pena é de detenção de 1 a 3 meses, ou multa. Agora, se o interesse for legítimo, a pena vai até 1 ano, 3 meses a 1 ano, além da multa. Vamos abordar agora o crime de violência arbitrária, previsto no artigo 322, com pena de detenção de 6 meses a 3 meses, além da pena da violência, tá? Ou melhor, 6 meses a 3 anos, né? Pena de 6 meses a 3 anos, além da pena da violência. O que é essa violência arbitrária? É quando o funcionário público pratica violência no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, tá? Seria violência no exercício da função. O oficial de justiça, por exemplo, vai citar alguém e agride a pessoa. Então ele vai responder pelo crime de violência arbitrária, que é uma pena de detenção de 6 meses a 3 anos, e ainda vai responder pelo crime de lesão corporal, tá certo? Pelo crime do artigo 129 do Código Penal. Então ele responde também pela violência. Outro crime aí é o crime de abandono de função, previsto no artigo 323. É quando o funcionário público abandona cargo público fora dos casos permitidos em lei, né? Porque é claro que se ele está de férias ou se ele está suspenso, daí não é caso de abandono, né? Agora, se ele abandonar o cargo público, isto é, abandonar todas as suas funções fora dos casos permitidos em lei, ele comete esse crime de abandono de função. Abandonar é deixar ao desamparo. Tá certo? Se resultar dano, isto é, um prejuízo para a administração pública, daí a pena é maior. Aplica-se o parágrafo 1º do artigo 323. E se o fato ocorrer numa faixa de fronteira
daí também a pena passa a ser a do parágrafo 2º, que é uma pena maior ainda. Então, o abandono de função é o crime previsto no artigo 323 do Código Penal, né? Que é o crime abandonar cargo público fora dos casos previstos em lei. Então, não basta o abandono de uma única função. Ele tem que abandonar o cargo todo, isto é, ele tem que abandonar todas as suas funções para cometer esse crime. O crime, então, seria o abandonar cargo público, abandonar todas as suas funções. A pena é de detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Se resultar prejuízo público, se o fato resultou um prejuízo público, por exemplo, o funcionário incumbido aí do trato de água abandonou o cargo público e a cidade ficou sem água. Daí a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, que é o parágrafo 1º. E se o fato ocorrer numa faixa de fronteira, né, em lugar compreendido na faixa de fronteira, daí é o 323, parágrafo 2º. A pena é de detenção de 1 a 3 anos e multa. Um outro crime é o crime do artigo 324, que é o crime de exercício ilegal de função. É quando o funcionário público ele entra no exercício de uma função antes de satisfazer as exigências legais, tá? Então, o funcionário público ele está em vias de ser promovido, mas ainda não saiu a sua promoção ainda. Mas mesmo assim ele já começa a exercer a nova função. Então, ele entra no exercício de uma função pública antes de satisfazer as exigências legais. Essa é uma forma de se praticar o crime de exercício ilegal de função. Uma outra forma de praticar o crime é quando o funcionário público ele é suspenso, substituído, exonerado, removido e mesmo assim ele continua a exercer as funções anteriores sem a autorização, tá certo? Mesmo depois de oficialmente ele ter sido suspenso, substituído, removido ou exonerado, ele continua a exercer as suas funções. Então, o crime de exercício ilegal de função, então, pode ser praticado dessas duas maneiras. Quando o funcionário público ele entra no exercício de uma função sem atender os requisitos, as exigências legais, ou então quando ele estava fora da função, isto é, ele foi suspenso, removido, substituído, exonerado, e mesmo assim, teimoso, ele continuou exercendo as funções. Então ele pratica esse crime do artigo 324, que é um crime punido com detenção de 15 dias a 1 mês ou multa, tá? Um outro delito é o crime de violação de sigilo funcional, artigo 325 do Código Penal. Vejam só, alguns fatos ligados ali à repartição pública, alguns fatos são sigilosos, isto é, alguns fatos não podem ser revelados. Então, o funcionário público, ele pratica este crime quando ele revela ou facilita a revelação de um fato sigiloso que ele tinha ciência em razão do cargo. Então, imaginemos uma ação judicial aí que tramite em segredo de justiça, né? Tem algumas ações que tramitam em segredo de justiça. E o funcionário público lá do cartório revela o fato ou facilita a revelação de um fato sigiloso, tá certo? Então ele pode praticar esse crime narrando o fato ou emprestando a senha, revelando o número da senha que dá acesso a essas informações, tá certo? Agora, eu pergunto para os senhores, e quem se utiliza indevidamente desse acesso restrito? Quer dizer, a pessoa que se utilizou indevidamente dessa informação também pratica este crime, tá? Também pratica este crime a pessoa que se utilizou indevidamente dessa informação sigilosa. Artigo 325, parágrafo 1º, inciso 2º. Nas mesmas penas incorre quem se utilize indevidamente do acesso restrito. Agora, se a violação desse sigilo causou dano para a administração pública, daí a pena é ainda maior. Daí vai responder pelo artigo 325, parágrafo 2º, que diz aqui, se da ação ou omissão resulta dano à administração pública ou a outrem, quer dizer, um dano à administração pública ou a outra pessoa, a pena é de reclusão de 2 a 6 anos e multa. E, finalmente, agora o último delito funcional, né, previsto aí nesse capítulo 1 do título 11 do Código Penal, é o crime do artigo 326, que é o crime de violação do sigilo de proposta de concorrência. Violação do sigilo de proposta de concorrência. Vejam só, para alguém contratar perante a administração pública, para contratar perante
o governo estadual, federal, municipal, a pessoa tem que participar, em regra, de uma licitação, não é isso? Uma das formas de licitação chama-se concorrência. Concorrência seria uma das espécies de licitação, tá certo? A licitação, as pessoas vão concorrer, né? As pessoas interessadas vão concorrer. E cada um apresenta a sua proposta, não é isso? E a proposta tem que ser sigilosa, porque se eu fico sabendo da tua proposta, eu vou procurar apresentar uma proposta melhor que a tua para vencer essa licitação, não é isso? Então as propostas são sigilosas. Então, o funcionário público comete esse crime de violação do sigilo de proposta de concorrência quando ele devassa essa proposta, isto é, quando ele abre aquele envelope e passa a ter acesso ao envelope das propostas, que cada licitante manda a sua proposta. E o funcionário público, ele abre indevidamente essas propostas, ele devassa o sigilo da proposta de uma concorrência pública. Ou então permite que um terceiro devasse a proposta. Então, quando o funcionário público ele abre indevidamente a proposta ou permite que um terceiro abra indevidamente a proposta. É o que diz o artigo 326. Devassar o sigilo de proposta de concorrência pública ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. É isso aí, pessoal. Um forte abraço para todos.